Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack, Mundo Exponencial. Hoje a gente está aqui para discutir trabalho remoto. Trabalho remoto é uma coisa que algumas pessoas acham muito bom, outras pessoas acham ruim. É um fato de que grande parte das empresas hoje ainda tem um preconceito muito grande contra isso, mas hoje isso é uma coisa que trabalha contra as empresas, porque você está essencialmente se negando a possibilidade de ter eventualmente o melhor talento, porque o melhor talento não tem condição de vir até o seu escritório, seja porque mora em outra cidade, ou seja porque mora muito distante. Então, esse é um assunto que está mais em discussão hoje em dia e a gente achou interessante começar aqui uma conversa sobre esse assunto e falar de experiências, né? Eu tenho diversas nessa área. Eu tenho poucas ou nenhuma. Eu, particularmente, trabalhei remoto, obviamente, algumas vezes ao longo da minha carreira, mas muito mais porque trabalhei remoto dentro da mesma companhia, digamos assim, por estar viajando ou em alguma situação onde o remoto era a única forma de exercer aquele trabalho naquele momento. Então, eu não tenho a experiência digamos, de estar envolvido num projeto ou estar trabalhando remotamente do ponto de vista em que o remoto é o normal e o anormal é o presencial. Essa experiência eu nunca tive, apesar de achar que deveria ser alguma coisa bastante natural do ponto de vista daquele tipo de trabalho que a pessoa pode fazer remotamente e ela consegue entregar sem necessariamente estar envolvida com um conjunto de pessoas que precisam estar no mesmo local, né? Ou seja, para quem faz, sei lá, desenvolvimento, escreve, para quem faz trabalhos que eu entendo que são exercidos por uma pessoa só, ele mesmo, aquela mesma pessoa que está construindo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, produzindo isoladamente, do ponto de vista de que o que ele faz só depende dele, ainda que ele possa interagir com, sei lá, pedaços de software ou outras pessoas que estão fazendo outros softwares, mas que exista algum local central que compartilhe essas informações, eu não vejo motivo nenhum pelo qual o trabalho remoto não possa funcionar maravilhosamente bem, e a gente está aí cheio de exemplos de empresas adotando, né? Você tem empresas que existem 100% remotas. A gente falou nisso, né? No vídeo de realidade virtual lá e tal. O exemplo mais gritante para mim é a Automatic. A Automatic é a empresa que desenvolve o WordPress, né? O WordPress é um projeto open source, recebe colaboração, mas a Automatic tem a esmagadora maioria, acho que, das pessoas que são contribuidores pesados como colaboradores, né, como funcionários da companhia. Eles ficam espalhados pelo mundo todo, fazem entrevista online, são treinados online no trabalho, se encontram presencialmente, fisicamente, 2 vezes por ano. A empresa inteira se reúne em algum lugar, todo mundo voa de todos os lugares do mundo para aquele lugar para se encontrar. E os times individuais, dentro da companhia, geralmente fazem mais 2 encontros, ou seja, eles se reúnem no total uma vez a cada 3 meses. E aí cada time marca seu lugar e voa para aquele lugar, e cada vez esses negócios são uma semana, mais ou menos. Acho que a maioria desses softwares open source trabalha muito dessa forma, né? Ou seja, muito remoto, né? A própria criação dos produtos originalmente aconteceu dessa forma, né? O Linux é assim, né? O kernel do Linux acho que é assim, né? E você tem, né? Eu, por exemplo, trabalhei durante 2 anos para uma empresa que ficava na Austrália, e eu ia para a Austrália e eu voltava, mas há de se convir que a ponte aérea Rio de Janeiro-Sydney então... E, na verdade, trabalhar remotamente com alguém da Austrália já é um desafio, porque são o quê? 12 horas, 13 horas? 13 horas. 13 horas de fuso.
Então, já é um desafio, né? Não, eu já fazia, vamos dizer assim, o meu horário de trabalho deslocado, e eu trabalhava à noite adentro para ter o contato com as pessoas lá, e eu dormia o final da noite e a manhã, praticamente, vamos dizer assim. E vivia a tarde e a noite, vamos dizer assim. Tem muitas empresas agora, acho que startups principalmente, fazendo uso desse mecanismo e utilizando câmeras, né? Ou seja, vídeo, que nem a gente está fazendo aqui agora, que ficam conectadas o tempo todo em equipes que estão completamente Sim, distantes. Ou seja, é um sim, trabalho remoto, equipes remotas, distribuídas pelo mundo, mas que se veem através de vídeo, né? Então, sim. eles trabalham remotamente porque não estão no mesmo local, mas conseguem interagir sempre que necessário, visualmente. Isso, e quando alguém quer falar com alguém, anda até a tela lá e cutuca o outro lado para pedir para chamar alguém. Então, isso eu tenho visto também. Mas eu sei que, por exemplo, quando eu ia para a Austrália, eu ficava lá 2, 3 meses. E quando eu voltava para o Brasil, eu ficava aqui geralmente pelo menos 2 meses. Né? Então, esses 2 meses eu tinha que trabalhar remoto. Como o meu trabalho não era um trabalho, vamos dizer assim, de desenvolvimento, era um trabalho de produto, né? Eu tinha uma interação maior com as pessoas, mas não era uma interação do tempo todo. Eu fazia reuniões com as pessoas via Skype na época e definíamos algumas coisas e eu ia embora fazer o meu trabalho, eles iam embora fazer o deles. Depois a gente fazia uma outra reunião no outro dia e sincronizava as coisas que a gente estava fazendo. Agora, logicamente, nas épocas em que a gente estava fazendo o desenho de uma nova versão do produto, eu estava na Austrália, porque Eu não é acho uma coisa que fácil de fazer remoto. a barreira que as empresas ainda encontram para esse tipo de adoção está muito na questão da lei trabalhista, né? Ou seja, Não, aí você tem um trabalha bastante. problema. Você tem um problema que a gente até conversou outro dia com a Alessandra, né, a Alessandra Nogueira, que é que a Justiça do Trabalho, né, e as leis trabalhistas no Brasil que deveriam ser a Justiça do Atrapalho, né? Porque até coisas que são para o benefício das pessoas, dos funcionários, são proibidas, né? Porque a empresa pode ter penalidade por isso. Mas você tem pessoas, gente, que às vezes, vou citar um outro caso. Eu estava falando eu como o remoto, né? Mas eu já fui gestor de times com várias pessoas trabalhando remoto diariamente. De pessoas que vinham ao escritório 2 vezes por semana, por exemplo. Ou pessoas que trabalhavam remoto até um determinado horário e depois vinham para o escritório só mais tarde, porque, por exemplo, faziam faculdade. E Uhum. aí o horário de deslocamento era impraticável, vamos dizer assim. Uhum. Então faziam um horário de escritório mais curto, vamos dizer assim, e aí eventualmente trabalhava o restante do expediente de casa, porque conseguia chegar da faculdade em casa rápido, mas a chegar da faculdade no trabalho levava uma eternidade, vamos dizer. Né? E você tem aquelas situações que são como você, assim, tem uma pessoa que precisa leva 2 horas e meia no trânsito para chegar no escritório, depois leva 2 horas e meia para voltar para casa. O que ele vai fazer no escritório? Vai tomar conta de um servidor que fica em outro estado. Por que ele tem que estar no escritório? Né? Acho que hoje em dia esse tipo de situação ela é bem mais benéfica, o trabalho remoto. Mas a gente ainda tem a questão da confiança, né? Ou seja, os gestores muitas vezes não estão preparados para estar com as equipes remotas e infelizmente ainda há uma desconfiança de se o indivíduo está realmente trabalhando ou não. Então, acho que há uma tentativa ainda ultrapassada de tentar regular o número de horas trabalhadas pelo indivíduo remotamente no lugar de controlar a qualidade ou a entrega do trabalho. Eu acredito muito mais no formato de entrega e de responsabilidade com o prazo da entrega
do que quantas horas o cara está trabalhando. Então, E isso acontece até no trabalho que não é remoto, né? Você tem a premissa de que o funcionário ele não está interessado em trabalhar. Isso é uma coisa muito comum nas empresas, onde você tem controles de horário que levam a coisa, né, no segundo, né? Então ele está atrasado, que levou 1 hora e 2 minutos para almoçar, ele restringe a navegação, o usuário não pode acessar site XYZ, porque site XYZ não são de trabalho. Gente, isso é uma coisa tão pré-histórica de forma de pensar e de raciocínio, que você literalmente não tem como saber o que a pessoa vai usar hoje de recurso para fazer o quê. Ela pode estar procurando uma informação, e a melhor forma de conseguir informação é ser um grupo de discussão no Facebook, pode ser um grupo de discussão no LinkedIn, pode ser uma série de vídeos no YouTube, entendeu? Isso são informações de trabalho, né? Até hoje, vamos dizer assim, 99% das empresas, quando publicam alguma informação em termos de vídeo, publica onde? Publica no YouTube. Quem vai fazer um site de vídeo próprio para divulgar seus meia dúzia de vídeo corporativo, sei lá, não que você tenha muitos, não faz sentido, né? hoje em dia, muita gente acaba preferindo trabalhar remotamente, esse também para supostamente não estar atado a digamos, a estas limitações. Apesar de que muitas empresas que permitem o trabalho remoto acabam, às vezes, exigindo que você se conecte via VPN na rede dela. Então, a partir do momento que você se conecta na rede dela, você está, de novo, amarrado ou atado às regras de segurança que aquela rede determina. Então, se a rede determina que você não pode, sei lá, navegar no Facebook, você não vai conseguir entrar no Facebook enquanto você estiver naquela conexão. Uma coisa que, se você parar para pensar, mesmo dentro do escritório, gente, tem efeito zero, né? Zero, porque, afinal de contas, a pessoa puxa do bolso o telefone celular e acessa o Facebook, né? Acho que essa discussão a gente acho que já teve ela em alguns outros momentos, em algumas outras das nossas conversas, que é a questão de que a produtividade está ligada com o indivíduo estar o tempo todo produzindo, como se fosse uma máquina que fosse imparável, né? Estamos justamente no momento onde as pessoas, ou seja, precisam de tempo para aprender, para trocar e para interagir, e isso não é tempo jogado fora, nem é perda de produtividade, ele é extremamente produtivo se aquela troca, aquele estudo, aquela interação está ligado com o conhecimento que precisa ser obtido para desempenhar determinada tarefa. Então, esse tipo de limitação de acesso a, sei lá, rede social ou qualquer outro tipo de YouTube, como você citou bem, não faz o menor sentido, dado que a pessoa pode estar acessando com objetivos, obviamente, de resolver o próprio trabalho que ela está inserida no momento. E a questão é que a minha questão com isso tudo é que a confiança é o ponto primordial. Sim. Eu tenho que confiar em quem trabalha comigo. Se eu acho que eu não posso confiar numa determinada pessoa, ela não pode trabalhar comigo. É tão simples quanto isso. Então, se você está criando 500 controles para você saber o que as pessoas estão lá porque você não confia em ninguém, é porque você é um líder porcaria, entendeu? Você não sabe o que você está fazendo, você não consegue motivar as pessoas a fazerem um trabalho decente junto com você, e aí você está tentando fazer isso. Se você não é um líder porcaria, você consegue motivar as pessoas o bastante, porque você tem pessoas que realmente não são confiáveis, existem, lógico que existem, no planeta todo existem, e aí as pessoas não podem ficar no time, né? Essas pessoas você acaba tendo que fazer o papel desagradável do líder de dizer assim, não, essa pessoa não serve, não se encaixa no time, porque ela não está realmente interessada em contribuir para o nosso trabalho. Eu acho que esse é uma questão, vamos dizer assim, importante, porque isso tem uma implicação direta para o trabalho remoto, né?
que é você não confiar nas pessoas. Mas esse mesmo problema, eu acho que ele é uma ramificação de um problema que existe dentro das empresas no dia a dia. Ele só se estende para o trabalho remoto, vamos dizer assim. Assim como o horário também, né, é um problema, né? Porque, ou seja, a questão do 9 às 6, 9 às 5, 8 às 5, sei lá, não interessa esses formatos de hora, eles não funcionam para todo tipo de pessoa, né? Tem pessoas que rendem mais, sei lá, a partir da tarde. Tem pessoas que rendem mais à noite. Tem pessoas que rendem bem desde o início da manhã. Então, o rendimento do indivíduo, desde aquilo que eu falei ainda mais cedo na nossa conversa, é muito mais importante, do meu ponto de vista, que a pessoa esteja comprometida com a entrega, comprometida com a realização do trabalho e seja capaz de fazer aquilo que precisa ser feito com a qualidade esperada e para cumprir os prazos necessários, está resolvido o problema. Se ela vai trabalhar 15 horas num dia e 0 no outro, para mim não faz a menor diferença, o problema é dela. Desde que a entrega aconteça. Desde que aconteça, obviamente, com a qualidade esperada, no prazo que interessa a todo mundo. É claro que em algumas situações eu entendo que precisam se encontrar presencialmente. Então, se o trabalho remoto é na mesma cidade, nada impede que, sei lá, que se estabeleça um dia na semana onde as pessoas se encontram para, sei lá, trocar informações e fazerem reuniões presenciais. E os outros 4 dias são remotos. E isso funciona muito bem. Hoje em dia, cara, com as ferramentas de produtividade que a gente tem, como a gente acabou de falar, tem um vídeo, o mesmo equipamento, mesmo software que a gente usa para fazer essa conversa aqui, as pessoas podem usar para trabalhar. Perfeitamente normal ficar trabalhando usando esse software o dia inteiro sem nenhum tipo de problema. Depois que ele estiver ligado, a pessoa vai até esquecer que o vídeo está ali, ela vai estar fazendo o trabalho dela. As ferramentas de comunicação, sei lá, que não necessariamente e-mail, né? Outros tipos, Slack, coisas desse tipo, permitem hoje uma alta produtividade para troca, compartilhamento de informação, organização de projeto, subprojeto, pasta, conversas, troca de mensagens instantâneas relacionadas a determinado projeto. Então, acho que a quantidade de ferramentas hoje existentes que permitem que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade sem estar necessariamente no mesmo local é muito grande. E isso é muito mais libertador do que aprisionador, no meu ponto de vista. E você tem uma questão que, às vezes, algumas dessas coisas são também prejudicadas por outros atrasos que tem nas empresas. Por exemplo, eu me lembro que eu terminei de empurrar tudo que era sistema que nós tínhamos numa empresa que eu trabalhava na época, em 2013, para a nuvem, em 2013. Né? Ou seja, a gente está falando de 6 anos atrás. Né? 6 anos atrás, a gente usava absolutamente tudo na nuvem. Então, você no escritório, você na sua casa, você em Nova York, você no Japão, você acessava as mesmas coisas do mesmo jeito. Né? Claro. Então, isso já era inteiramente indiferente, mas ainda tem hoje também muitas empresas que estão presas, e aí a gente até comentou a questão, por exemplo, dos RPs, eu acho que numa outra conversa que a gente teve, em aplicações que são locais, que tem uma interface ruim, que você acessa remoto, né? Que acaba também atrapalhando um pouco por esse lado. Tem funções que são bem difíceis de serem remotas ainda, né? Sei lá, contas a pagar, contas a receber, tal, porque, por incrível que pareça, ainda tem um papel nessa história aí, né? Então, apesar das notas serem eletrônicas e tal, ainda tem uma conferência, uma mexida, algo que tem um papel físico, né, que vai para um ponto central dentro da companhia. Então, algumas dessas funções ficam prejudicadas para o trabalho remoto, porque ainda tem infelizmente, o processo ainda tem demandas ou necessidades físicas que complicam essa realização dessa atividade. Agora, aquelas pessoas que trabalham acessando 100% do que precisam para trabalhar através do computador, sinceramente, elas podem fazer esse trabalho de qualquer lugar que elas estejam. Na minha opinião, é exatamente como quando começou a surgir a história do e-mail, que você poderia usar o e-mail no telefone,
pegamos lá os Blackberries e tal, ali naquele início, que surgiu o telefone onde você podia receber e enviar e-mail, as pessoas falavam, pô, isso aí vai acabar com a minha vida, porque, na verdade, vou receber e-mail agora a qualquer hora, vou ter que responder a qualquer hora. Se você olhar por esse lado, realmente, vai chegar e-mail no seu aparelho a qualquer hora, porque chega no servidor a qualquer hora. Então, você vai ter acesso... De ler a qualquer hora também. Você vai ter, não significa que você vai poder ler, vai ter que ler a qualquer hora. Agora, por outro lado, você tem a vantagem que, a qualquer hora, a informação está com você, né? Então, se você quer responder, se você quer interagir com aquilo, você está com a informação disponível para você fazer a qualquer momento. Que o trabalho remoto, para mim, tem essa vantagem. Eu posso, sei lá, resolver trabalhar 2 horas hoje de manhã. Vou trabalhar de 10 a meio-dia. Beleza, depois vou voltar a trabalhar às 5 da tarde. Mas as informações estão lá, estão acessíveis. Eu posso ligar o computador e posso fazer o meu trabalho distribuído desse horário da forma que eu acho mais interessante para mim. Essa liberdade, essa forma, de novo, se o trabalho que o indivíduo vai exercer permite, legal. Agora, se realmente é uma coisa que eu tenho que interagir com você e você está num local onde, sei lá, você só está até às 6 da tarde e você está esperando que eu entregue alguma coisa, eu vou ter que trabalhar remotamente dentro do mesmo fuso horário, porque você está dependendo de alguma coisa que eu preciso entregar para você. Então, de novo, dá para trabalhar remotamente, mas você não tem a liberdade horária, mas tem a liberdade de não precisar se deslocar até um local físico para fazer alguma coisa que você poderia estar fazendo em casa. E eu tenho escutado muitos podcasts de gente de área de desenvolvimento e tal, e de software, de produto, que realmente estão trabalhando o tempo inteiro remotamente. Eu conheço alguns. Ou seja, os caras já estão trabalhando essa vida remota há algum tempo. Eu tenho um amigo, inclusive, que se mudou para o interior para trabalhar dessa forma e falou, se eu não vou para nenhum lugar físico, eu não tenho por que ficar no Rio de Janeiro, que é uma cidade cara, se eu posso morar mais confortavelmente, com maior segurança, numa cidade onde eu tenho um custo de vida muito mais baixo e eu consigo fazer tudo o que eu consigo fazer aqui. Assim como tem muita gente hoje, sei lá, nômade no mundo, literalmente nômade, usando as plataformas para obtenção de trabalho, né? Isso aí. Eu conheço um caso que é muito interessante, porque não são nômades e não estavam usando plataforma para fazer trabalho. É o CEO de uma empresa com a diretora não sei se era de operações ou de produto da empresa, acho que era de operações. Eles são casados e eles são 2 dos 4 ou 5 sócios de uma empresa na Austrália. É uma empresa que opera marketplaces para profissionais criativos. Então, onde você pode comprar imagem, você pode comprar vídeo, áudio e por aí vai, né? Eles tinham lançado a companhia, acho que há 3 ou 4 anos. A coisa já tinha um tamanho significativo, umas 200 pessoas trabalhando. As pessoas são uma parte razoável, vamos dizer assim, 200 pessoas, devia ter umas 45 ficavam em Melbourne, onde eles estão situados, e o resto é espalhado pelo mundo. Eles dois resolveram que eles iam passar 6 meses viajando e embarcaram, cada um levando seu notebook, e passaram 6 meses trabalhando da cidade onde eles estavam. E eles ficaram, acho que em 4 cidades diferentes nesse período, acho que cada uma 1 mês e meio, e trabalhavam no café. Iam para o café, sentavam ali no café, trocavam e-mails com o pessoal, faziam videoconferência quando era necessário, cada um carregando um MacBook, e conseguiram tranquilamente fazer o seu papel no rodar a empresa, vamos dizer assim, sem pisar na mesma durante 6 meses, cada hora estando numa cidade diferente, fazendo meio que uma volta aí no mundo. É uma empresa que hoje, além dela ter gente espalhada, ela tem operações baseadas em outros países, ou seja, é uma empresa que continuou crescendo, fatura milhões de dólares por ano,
e que tem isso já, vamos dizer assim, como uma parte base do funcionamento da empresa, né? Como é o caso da Automatic, que a gente estava falando antes. Então, só fazendo o link com a nossa última conversa das organizações responsivas, né? Isso é uma das coisas com que as empresas precisam se preocupar. Você pode amanhã estar perdendo alguns dos melhores talentos porque eles vão preferir trabalhar numa empresa onde eles têm a possibilidade de trabalhar de uma forma que é mais, não vou dizer que mais agradável, mas talvez tenha menos inconvenientes, porque nas cidades que a gente tem hoje, aqui no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, você tem um trânsito horrível para você se deslocar, né? Então, só isso já faz uma diferença grande na vida de muita gente. A gente está falando, às vezes, de 4 horas por dia de engarrafamento. Sem contar que com essa possibilidade de trabalho remoto, a gente também cai na conversa que a gente teve com a Alessandra, que é a possibilidade de, através de plataformas, você poder trabalhar em N trabalhos diferentes, ou seja, não necessariamente estou executando um trabalho remoto para uma única empresa, ou seja, hoje é possível você sair, se deslocar e, sei lá, morar em qualquer lugar do mundo, ou como você acabou de dizer, ficar em viagem, porque você escolheu ficar em viagem, mas ao mesmo tempo executando o seu trabalho, porque você, com um computador e uma conexão de internet, você consegue ter acesso a tudo que você precisa para realizar as suas atividades. Que, cara, a maioria dos trabalhos hoje que são, de certa forma, criativos, administrativos, cara, são dependentes de computador e conexão de rede, né? Internet ou rede corporativa, se o cara está parado no mesmo local. As exceções são esses casos que a gente já falou antes, que estão muito documentais, que precisam de documentos de papel para poder realizar a sua tarefa. Eu acho que no Brasil, em alguns outros países do mundo, uma das grandes barreiras ainda é a legislação e é o risco trabalhista, que não é, infelizmente, ele não é desprezível, dado que os fiscais eles chegam e autuam, né? Então, ou seja, apesar de que eu acho que o risco ainda é muito maior quando você está físico do que quando você está remoto, porque muitas pessoas estão no espaço físico e, cara, não produzem supostamente dentro da hora prevista no seu espaço físico. O cara chega às 9 da manhã, mas ele vai tomar um café, ele vai bater um papo com a equipe que está ali, ele vai, sei lá, ler as novidades através da internet, se a internet permite. Mas isso vem naquela questão que a gente estava discutindo outro dia sobre o engajamento no trabalho. Se a pessoa acha que o trabalho dele é passar o tempo aí lá, e ele não está engajado no trabalho dele, essa, infelizmente, vai acabar sendo uma das pessoas que você não vai poder confiar. Agora, há de se entender se ele não está engajado no trabalho dele porque, de fato, ele não é uma pessoa confiável, ele não tinha intenção de trabalhar mesmo, ou se é uma reação a como ele é tratado dentro da companhia, né? Essas são... Supostamente ninguém quer ir para um determinado local para ficar lá passando tempo sem fazer nada, porque para isso ele não iria para lá, iria para a praia, iria fazer alguma outra coisa. Mas ele vai para receber o salário dele, mas vou dar o exemplo para você. Eu, quando eu trabalhava na empresa que eu falei da Austrália para você, um determinado dia, por exemplo, o CEO passou perto da minha mesa, falou do problema que ele estava tendo, ele literalmente programava no software da empresa, e ele me falou de um problema, eu tinha uma ideia de como contornar o problema dele, e a gente foi para um quadro branco discutir, desenhar soluções possíveis para aquela ideia. E era um algoritmo complicado, assim, eu tinha ele na cabeça, mas não era fácil de explicar, então eu tive que desenhar muito, e aí ele desenhou para ver se ele entendeu corretamente o que eu estava explicando, e a gente... quando ele entendeu, a gente desenhou a adaptação daquilo ao problema que ele tinha. Daí, um certo tempo, passou do lado um amigo que dividia a casa comigo lá na Austrália e perguntou para a gente: vocês não vão
comer nada hoje, não. Aí nós olhamos para ele e falamos assim, por quê? Já está na hora do almoço? Ele falou, não, está na hora de ir embora para casa. Tipo, a gente tinha ficado de 9h30 da manhã às 5 da tarde naquele quarto discutindo o problema. A gente nem se deu conta que passou a hora do almoço, que passou o dia inteiro, porque a gente estava engajado naquele negócio. Então, existem pessoas que vão para um trabalho porque querem estar fazendo aquele trabalho, e existem pessoas que vão para um trabalho porque querem receber um salário no final do mês. O segundo estado, vamos dizer assim, eu considero que ele é mais comum do que deveria ser. E não faz a menor diferença se é presencial ou remoto. E não faz a menor diferença se é presencial ou remoto. A única diferença que eu diria é que você, presencial, você tem mais chance de você perceber que isso acontece. Mas se você controla entregas e resultados, você vai perceber de qualquer jeito. Né? Se você não controla entregas e resultados, aí realmente não há o que falar. Você também está com problema de engajamento. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui por hoje, né? Esse é um assunto que ele fatalmente vai aparecer dentro de outras coisas que a gente vai discutir, mas eu acho que a gente tocou nos principais pontos aí ligados a ele. Né? É isso aí. Valeu, então. Até o próximo. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.